porque você só vai agradar uma porcentagem pequena de pessoas. Usar um tom de voz adequado para o tipo de trabalho que pretende realizar. E também existem várias coisas aqui, por exemplo, Steve D. Jones recomenda que você fale devagar, sempre, relaxado, num monotone. Ele chega a dizer you have to bore the clients, ou seja, o cliente tem que ficar entediado a ponto de, não entediado no sentido negativo, né, mas assim, né, que você canse o cliente. Eu já não concordo muito com isso. Eu acho que quando a proposta é relaxar profundamente, gerar um transe profundo, é interessante você falar bem devagar e relaxado. Agora, por exemplo, eu gosto da história do Bandler porque eu aprendi o DHE e o NHR, onde você vai mudando a forma como você está falando, acelerando, diminuindo numa mesma indução, de acordo com aquilo que você está trabalhando com a pessoa. Eu acho que dá essa interpretação específica, aquele momento do transe onde você está, no meu mapa isso gera um resultado muito melhor. E às vezes, por quê? Porque você faz o fracionamento. No mesmo estado de transe, em vários CDs meus, que duram 1 hora, tem momentos que eu acelero, que eu diminuo, que eu vou mais fundo, volto mais um pouquinho, mudo a minha voz, estico mais as palavras, dependendo daquele estado que eu estou iniciando naquela fase do exercício. Eu acho isso interessante. Agora, existe um momento onde você também vai relaxar a pessoa. Porque eu acho que nem tudo tem que ser só relaxamento, nem tudo tem que ser só aquela coisa monótona, relaxante. Como eu digo, Bandler recomenda modificar a voz, o volume e a interpretação de acordo com as circunstâncias e os objetivos do trabalho, enquanto Steve D. Jones e outros recomendam você falar num monotone, numa coisa tranquila. Eu acho que você tem que descobrir o seu jeito. Eu estou compartilhando a minha experiência com vocês, mas eu acho que vocês têm que descobrir aquilo que funciona melhor para vocês. Tá, gente? Qualquer pergunta, tá? Yes! Todo mundo em transe. Usar palavras positivas e evitar o não. Repita o seu erro. Você só vai usar um não num comando hipnótico se você quiser dar um comando negativo. Não vou afirmar que você vai melhorar a cada dia. Não vou afirmar que ao final do dia hoje você vai sentir energia, disposição e bem-estar. Não vou afirmar que a sua qualidade de vida, que já aumentou hoje ao longo dos trabalhos feitos, vai se dinamizar na mesma proporção que você vai respirando aqui comigo. Porque na verdade aqui eu estou usando o comando negativo. Agora, não é interessante você justamente usar o não fique deprimido, não experimente colocar o foco em tristeza, porque aí o teu objetivo não é que a pessoa faça o que vem depois do não. Você só vai usar o não quando você deseja, como eu expliquei para vocês no comando negativo, quando você deseja que a pessoa faça o que vem depois do não. Quando você quer que a pessoa faça o que vem depois do não, você usa o não. Então quando você usa, se você quiser dar o comando negativo, você vai dizer não, vá relaxando na medida em que eu vou explicando, né? Porque isso é um comando negativo, porque eu quero que você vá relaxando na medida em que eu vou explicando. E como eu sei que a mente inconsciente não processa não, o que vai ficar é vá relaxando na medida em que eu vou explicando, porque eu desejo que você faça o que eu coloquei depois do não. Tá? Entenderam? Esse é o comando negativo, vocês já sabem isso. Agora, você deve evitar aquilo que você não quer que a pessoa faça depois do não. Não fique deprimido, né? Você não quer que a pessoa fique deprimida, tá? Porque o que a pessoa vai fazer? Ela também, se numa indução hipnótica você disser não fique triste, não se deprima, você também vai apagar o não e o foco vai para o que vem depois do não. Por isso que você só deve usar o não num comando hipnótico quando você quer que a pessoa faça o que você vai botar depois do não. Não vou afirmar que a sua explicação aqui vai ficar gravada e vocês vão usar da maneira correta a partir de agora. Então é sempre importante na indução hipnótica que
quanto mais você ria e se divirta no processo de aprendizagem, né, você aprenda mais facilmente. Já se sabe que quando pessoas riem e relaxam, elas aprendem muito mais no processo como um todo. Então diga sempre aquilo que você quer que a pessoa faça. Por exemplo, você quer que a pessoa pare de comer doces, a pior coisa que você diga é não coma doces. Porque ela vai deletar o não e a sugestão que você vai estar dando no trânsito para a pessoa é coma doces. Você tem que dizer assim, alimente-se de forma mais saudável. Às vezes eu uso até o coach misturado, eu digo, como diferente você pode se alimentar a partir de agora? Como diferente? Né? Eu achei que alguma coisa estava despencando atrás de mim. Que o quadro, eu passei por ali, eu achei que o quadro estava despencando. Né? Então, como diferente você pode? Como diferente você pode, a partir de agora, pensar na qualidade de vida que você constrói. Eu estou dando um comando embutido, né? Ou seja, você vai comer diferente e ao mesmo tempo pensar na sua qualidade de vida. Então, sempre diga aquilo que você quer que a pessoa faça, a não ser que você queira dar um comando negativo, que é legal, porque o comando negativo ajuda a driblar a mente consciente. Quando você diz, não vou afirmar que tudo isso aqui que você está aprendendo vai se manifestar com maestria quando você experimentar usar a hipnose em breve. Né? No fundo eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo aqui vai se manifestar com maestria quando você experimentar a hipnose. Então procure gravar as sessões para o seu cliente a parte da indução hipnótica, para que o mesmo ouça no mínimo 21 vezes. Esse negócio de 21 vezes não é que tenha que ser 21 vezes, tá? 21 vezes é um número que foi pesquisado como sendo uma média daquilo que gera uma incubação mental daquilo que você está se propondo. E eu acho que a melhor coisa, em vez de você ficar repetindo a mesma indução várias vezes, você grave aquilo e entregue para a pessoa. Na outra sessão você vai trabalhar outra coisa, vai gravar outra coisa. Se a pessoa estiver meio embolada, talvez seja interessante você não fazer sessões toda semana. Você fazer sessões a cada 15 dias e tal, para dar tempo da pessoa ouvir algumas vezes aqueles áudios, ou intercalar pelo menos esses áudios, né, que é uma coisa muito interessante. Porque se você faz uma vez, você na outra sessão vai trabalhar outra coisa. Né? Você já vai num outro objetivo, vai em direção a outra coisa e já aloca recursos para transformar a sua vida em muitos outros aspectos a partir de agora. Né? Então, grave as induções para o seu cliente, porque eu acho que é muito mais interessante. Né? Até o Steve Jones, ele recomenda, né? Ele é todo cuidadoso, que você compre um equipamento onde você fala através de um microfone, aquilo sai no fone de ouvido do cliente. Oh, quer saber? Né? Eu não uso nada disso. Eu faço com fogos atrás, com sirene tocando. Né? Eu já acho o contrário. Pois é, que quanto mais você faz com esses elementos intervenientes, melhor. Eu acho que você dribla mais o processo, você tem mais autodomínio e o cliente fica mais com você. É claro, gente, assim, vamos procurar, se você vai trabalhar com alguém, vamos procurar trabalhar num lugar tranquilo, que você minimize o risco de ser perturbado. Põe uma placa do lado de fora se você divide o consultório com outras pessoas, agora estão em atendimento, não interrompa e tal, essas coisas todas. E vamos procurar ter um lugar tranquilo, né, para você fazer esse tipo de coisa. Mas eu não acho que tem que ser no nível da paranoia, que não pode ter nenhum som, né, que não pode ter, porque justamente esse trabalho todo do DHE, do NHR, faz você mudar a sua comunicação. Eu coloco pessoas em transe, em locais onde toca sirene, tem obra e tal, isso nunca atrapalhou ninguém a entrar no estado de transe. Né? Principalmente se você usa o modelo Milton, que o Steve Jones é um pouco mais da hipnose clássica, né? Então eu estou usando várias referências aqui, né? Então ele é mais da hipnose clássica, que prega aquela coisa de você zelar por todas as etapas do processo, que eu acho que sim, tem alguma coisa interessante nisso, mas eu gosto mais da coisa do modelo Milton, que você usa toda e qualquer coisa para alavancar a entrada no estado de transe agora. Essa é a oportunidade para você aprender alguma coisa nova, né? Não é verdade? Então, escolha aí, grave, eu acho muito interessante, eu sempre gravo quando eu faço hipnoterapia, entrego para o cliente e ele vai praticar aquilo depois. Ok? Perguntas até aqui? Então vamos lá. Estabelecer uma política de desligamento de aparelhos eletrônicos seus e do cliente, de forma que não haja interferência nas sessões.
Ainda mais hoje que nós estamos vivendo a época de cliques e alertas e aplicativos em todos os dispositivos que você tem. Mais uma vez, não é que isso vá atrapalhar, pelo contrário, quando o cliente esquece, o celular dele toca, eu aproveito para ancorar a mudança que eu estou fazendo naquele toque, para quando o celular toque num outro momento, isso seja uma âncora para a mudança que está sendo ou vai ser feita ali em sala de aula. Eu dizia isso para uma outra turma, né? Então, é muito interessante que haja essa política de desligar os aparelhos e tal, porque, claro, por mais que você possa incluir e tal, não é interessante você ter um monte de coisa atrapalhando o processo. Então, tenha isso como rotina. Em casos de psicopatologias graves, tais como psicoses e esquizofrenias, encaminhar o cliente para um profissional de psiquiatria ou psicologia especializado. Ou seja, quem não é da área de psicologia e psiquiatria, né, deve trabalhar situações que não envolvam distúrbios de personalidade muito forte. Porque é necessário você ter um conhecimento e um treinamento nessa área. Eu acho que todo mundo que for um pouquinho sério deve fazer um cursinho de psicopatologia, não para se tornar psicólogo, mas para você pelo menos saber que aquilo ali existe. Tem aquela autora que publicou todos aqueles livros, né, que a última dela, Psicopata Mora ao Lado, não tem uma coisa assim? Uma coisa assim, mais ou menos. Ana Beatriz. Como é que é o resto? De Barros? Ana Beatriz alguma coisa, ela publicou Mentes e Manias, ela foi descrevendo todas as psicopatologias para o público leigo de uma maneira geral. Eu acho que essa série da Ana Beatriz é muito interessante porque ela ajuda a gente a entender o que são as psicopatologias. Porque psicopatologias, você precisa de um conhecimento, de uma formação. Não se metam com psicopatologias se vocês não têm formação. Fecha a sessão e encaminha para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra. Não é nem que você tem que parar de fazer o processo com a pessoa, mas encaminha e de repente você continua trabalhando em paralelo, se der, se for possível, né? Em paralelo com outro profissional. Mas é muito importante que quando você entra nessas áreas, eu, por exemplo, quando eu vejo que o distúrbio é muito forte, eu que sou psicólogo, eu sempre peço para a pessoa ir a um psiquiatra e eu mantenho contato com o psiquiatra, enquanto a pessoa está sendo medicada e tal, eu faço o trabalho psicológico e tal, e ao mesmo tempo eu tenho contato com o psiquiatra para ver como é que está aquele quadro quando entra na esfera psiquiátrica, biológica, do processo como um todo. Eu que sou psicólogo e tenho licença para atender as pessoas de uma maneira geral.